E mais uma informação, um grupo de 63 advogados apresentou uma notícia-crime contra Lula no último sábado, em virtude da fala do petista associando os atos de 7 de setembro à Ku Klux Klan, movimento racista e antissemita criado nos Estados Unidos. Durante uma campanha, o petista fez a comparação dizendo que só faltou o capuz para ser configurado como um movimento racista e um dia depois voltou a fazer as afirmações. Os advogados argumentam que tal conduta é crime previsto no Código Eleitoral. No documento, o grupo observou que os comentários de Lula foram covardes com o intuito de fomentar o ataque a valores patrióticos e desestabilizar o processo eleitoral com discurso de ódio. Augusto. É ódio do bem, né? É interessante porque depois vou pedir a Ana Paula que dê as informações que ela tem sobre as origens como diz o Lula, Ku Klux Klan, né? A pronúncia nova é muito melhor. Ela vai dizer isso, ela vai contar algumas histórias para mostrar a ignorância do Lula também nisso. Ele é ignorante em tudo. Acha que o Napoleão invadiu a China, o Panamá é aquele país que faz escala para ir para Cuba. Isso aí é o Lula. O grande intuitivo, sabe? Ele sai com uma dessa. Ele não sabe nada, ele vê filme. Guarda o capuz, não acompanha a legenda, porque são muito rápidas as legendas, e aí vai fazendo uma coisa dessas. Beleza, vamos ver como é que age a justiça eleitoral, que confisca, que censura fotos da realidade. O que faz com essa fake news aí, maluca? A Ku Klux Klan do Lula, ela linchava, assassinava negros nos Estados Unidos, e ele, para dizer que não havia os negros que houve, os negros que estavam na Paulista, e não eram poucos, ele recorre a uma dessas sob o sorriso do Geraldo Alckmin, por exemplo. O Alckmin é um sujeito que é apresentado, ele aparece ali, ele é apresentado como um católico, esse aí não tem chance também no juízo final, não. Ele está fazendo o possível para perder a chance de ir para o céu que ele aparentemente cultivou a vida inteira. Agora sim, Ana, com você. Pois é, eu acho que vale a pena, conversarmos com a nossa audiência, já que o Lula trouxe aí a KKK, a Ku Klux Klan, segundo o ex-presidente que já foi preso. A KKK ela foi criada logo após a Guerra Civil nos Estados Unidos, ali por volta de 1866, e eles eram, esse grupo era resistente à reconstrução do Partido Republicano, do presidente do Partido Republicano, Abraham Lincoln, e essa reconstrução ela pregava exatamente igualdade política e igualdade econômica para negros. Então, eles não aceitavam, eles eram também um braço ali dos democratas, dos políticos do Partido Democrata, e eles usavam de intimidação, de violência contra negros e também contra os brancos que queriam ajudar os negros a ascender aí na nova sociedade americana. Aí no século XX, meados de 1915, depois, mais para frente, logo depois da Grande Depressão de 29, eles voltaram, eles ressurgiram, e isso tudo nos Estados do Sul. Depois, nos anos 60, eles voltaram novamente, sempre como um braço do Partido Democrata. Lembrando, Augusto, que os primeiros senadores e deputados do House of Representatives, os primeiros negros, todos eles foram do Partido Republicano. Isso é uma falácia que muitos contam no Brasil, muitos correspondentes nos Estados Unidos contam para os brasileiros que o Partido Republicano é o partido racista. Muito pelo contrário, a história não mostra isso. O Partido Racista é o Partido Democrata. A KKK foi um braço do Partido Democrata durante muitas décadas, e isso, nem se o ex-presidente e ex-presidiário quiser, isso vai mudar. Você, Diogo Schelp, que achou das falas do Lula e agora dessa reação na justiça? Olha, eu não vejo como pode prosperar essa notícia-crime contra Lula, mas em relação às falas dele,
sem dúvida nenhuma, é uma forma de demonização do adversário e demonização de seus apoiadores, né? Faz parte de uma estratégia de polarização que é adotada pelos dois candidatos, os dois principais candidatos à presidência, aí, o Lula e o Bolsonaro, que é a estratégia de demonizar os adversários, né? Desumanizar os adversários e demonstrar uma superioridade moral em relação aos adversários. Obviamente que não faz o menor sentido, né? É um absurdo imaginar que aquelas dezenas de milhares de pessoas que estavam no 7 de setembro comemorando uma data cívica e apoiando o presidente Jair Bolsonaro fossem supremacistas brancos ou coisa do tipo. Obviamente é uma ofensa à democracia brasileira, porque é uma ofensa a uma parcela significativa e com preocupações legítimas ou com ideias políticas legítimas que estavam lá se manifestando seu apoio a um candidato. E, além de tudo, tem essa intenção, né, de demonizar mesmo, né, de criar essa forma de polarização que não é uma forma benéfica. Existe uma forma benéfica de polarização que é uma polarização por ideias, né? Uma polarização por debate, uma polarização ideológica. Isso pode ser bom para democracias porque fortalece discussão sobre políticas públicas e assim por diante. Não é o caso aí, assim como é péssimo quando o presidente Jair Bolsonaro diz que a campanha eleitoral é uma guerra do bem contra o mal, o que pressupõe que os adversários representam o mal, não só o adversário principal, o ex-presidente Lula, como seus apoiadores, né? Como se todos aqueles... Obviamente, se você apoia o mal, você também é o mal. Então, essa também é uma forma de demonização do adversário, de desumanização do adversário. Então, é esse clima que se criou, essa forma de polarização que a gente vive no Brasil hoje, que é péssima e apenas estimula atos de violência com motivação política. Você, Zé, em 2 minutos. O que mais me assusta nessa história é que Lula sabe que isso não é verdade. O Lula falou, agrediu, né, e fez essa comparação ridícula e agrediu as famílias brasileiras que estiveram nessas comemorações. Deixa eu te falar, aqui em Brasília, quase 1 milhão, né? O cálculo de 900 mil participaram aqui da Esplanada. Eu vi pai com neto, com família toda, cachorro, na maior tranquilidade. Foi uma demonstração clara de apoio familiar sem absolutamente nenhum problema, nenhum BO, nenhum registro de violência, nada. Foi a família brasileira. Essa comparação, ela é ridícula e desonesta intelectualmente, quer dizer, até ele sabe que não é verdade, mesmo assim fala. Como ele falou dos famintos no Brasil, de 20 milhões de famintos e de não sei quantos milhões de crianças abandonadas, quer dizer, superior até à população de crianças no Brasil. Então é isso que me assusta, essa mentira deslavada e saber que isso não é verdade e insiste falando. Quanto à resposta legal, eu acho que demorou, né? É só o presidente Jair Bolsonaro que está sendo alvo de notícia-crime e de pedido de processo e de inquérito. É bom que ele se explique e que peça desculpa e que enfrente o processo. Você, Fiuza, em 2 minutos. Olha, eu vou complementar o comentário histórico da Ana Paula Henkel, que ela falou do nascimento da Ku Klux Klan nos Estados Unidos por volta de 1860. Eu vou falar sobre a origem da Ku Klux Klan, que é anterior no Brasil e data de 1822. Aconteceu assim: Dom Pedro chegou às margens do Ipiranga e deu o seguinte brado: independência aos brancos azedos ou morte aos mestiços do mal. E aí tinha ao lado do Dom Pedro uma banquinha de cuscuz de coco ralado, que é branco, né? E daí veio a Ku Klux Klan. E eu hoje estou propondo a criação do prêmio Ku Klux Klan de jornalismo investigativo, né, que vai premiar aqueles que fizerem a melhor vista grossa ao absurdo proferido pelo Lula, tentando estigmatizar a população brasileira e conseguindo um silêncio sepulcral dessa imprensa que já morreu.